Senhor que fez toda a natureza, né? Que nós desfrutamos, nós utilizamos, tudo que tem na terra, né? O alumínio, o ouro, a prata, todos os minerais, tudo vem do Senhor e nós utilizamos, nós transformamos, nós utilizamos, isso tudo vem do Senhor. Então, é para a gente estar com o nosso coração gratos ao Senhor, porque esse é o mimo do Senhor para nós, né? Tudo na terra pertence a Ele e nós usufruímos, né? A alegria que nós sentimos, a comida, o que a gente come, como diz a palavra, o que a gente bebe, tudo pertence ao Senhor. Nós apenas utilizamos e temos o nosso coração gratos, né? E com essa gratidão a gente tem o nosso trabalho gera finanças e a gente, através dessas finanças, também pertence ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá o trabalho, o emprego. A gente contribui em amor e em gratidão na casa do Senhor, porque nós aqui temos o trabalho da ação social que nós ofertamos, às vezes dá 60, 80 famílias, são contempladas, né? Porque isso é o Senhor agindo através da vida de cada um aqui que contribui, e assim essa ação social é feita e famílias são abençoadas mensalmente, né? E também toda a estrutura, nós estamos em obra, tudo aqui é feito através da contribuição, é através daquilo que o Senhor nos dá e a gente contribui, dizimando e ofertando um coração grato. Amém? Tá? E agora eu vou orar para que o Senhor venha a colocar no nosso coração essa gratidão e saber que tudo vem dele, tudo, nada que a gente só, como eu falei, a gente só usufrui e transforma, né? Faz aquilo virar uma coisa material para o nosso uso. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor deixou aqui na terra para nós, né? Então eu vou orar. Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada pela vida, pela alegria, pelo que temos, o que beber, o que vestir, o que calçar, onde morar, Senhor. Tudo foi feito, Pai, através daquilo que o Senhor deixou aqui na terra, Pai, para nós, Senhor. Glórias a Ti por isso, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te louvamos, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha continuar abençoando, Pai, aqueles que estão nos seus empregos, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram emprego, estão precisando de uma porta de emprego. Abra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe essas vidas, Pai. Pai, muito obrigada porque podemos aqui dizimar, podemos ofertar com liberdade, saber, Pai, que o Senhor dá sabedoria àqueles que estão administrando, Pai, tudo que entra aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos por essa manhã, com esse sol maravilhoso, com tudo que o Senhor nos proporciona, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E aqueles que vieram prevenidos, vieram com seus dízimos e ofertas, podem colocar aqui na caixinha. E aqueles que estão nos visitando, não se sintam constrangidos não, tá? Isso é um compromisso dos membros e vocês fiquem à vontade, tá ok? Muito obrigada. Bom dia. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração
Presta-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Que agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Aleluia. Chamar as crianças que ensaiaram. Normalmente nesse momento nós fazemos agora a gente vai, agora é só quem ensaiou, depois a gente chama todo mundo. As crianças que ensaiaram hoje de manhã, microfone aqui, Isadora, você divide um com a Hanna, João divide um com o irmão. Hoje, nosso momento de oração vai ser um pouquinho diferente. E nossas crianças vão ministrar um louvor. E eu estava conversando com o Pedrinho, e a gente tem tentado passar isso no ministério. Não são crianças cantando musiquinhas para a igreja sair engraçadinho. São servos do Senhor, com o coração puro, com a pureza que o Senhor quer para nós, dando ao Senhor o perfeito louvor. Porque a palavra do Senhor diz que da boca dos pequeninos foi tirado o perfeito louvor. Amém?
Então, que nós possamos adorar junto com eles e receber aquilo que o Senhor tem para ministrar. Amém? Eu quero chamar as outras crianças para virem. Alguém quer orar? Vamos? Aurora. Quer falar alguma coisa? Não. Você vai ver quem quer orar e vai dar o microfone, tá bom? Era para cantar aqui com ele. Quem quer orar, levanta a mão. Eu. Meu Deus, muito obrigado pela família de todos que estão aqui. Abençoe os visitantes, os que já estão aqui há muito tempo. Todos que estão aqui, os que estão no hospital, Deus. E abençoe
todas as crianças que estão aqui, todos os adultos. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Quer mais que orar? Ninguém? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui bem, todos juntos na casa do Senhor. Obrigado por nos dar saúde. Obrigado por tudo, Senhor. Cuide das pessoas que estão no hospital, que estão passando por dificuldades com a família, com o dinheiro. Por favor, Senhor. Cuide de todos que estão aqui na igreja. Cuide de todos que estão doentes. Obrigado, Senhor. Tem mais que orar? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela minha mãe e pelo meu pai. Obrigado pelo sniper, Coritone que está no médico, que está no médico. Abençoe as pessoas que estão na rua. Muito obrigado por esse dia, Senhor, que é meu aniversário. Em nome de Jesus, amém. Mais alguém quer orar? Quer? Mais alguém? Ninguém? Então vamos. Deus abençoe vocês. Isso aí, pastora Isabel. Obrigada. Ei, som, coisa maravilhosa, né? Não tem outro caminho, irmãos. É um privilégio hoje para mim estar criando Emanuele dentro da casa do Senhor, né? E aí a gente tem a certeza que eles vão crescer com o amor de Deus no coração, que é mais importante. Independente do que a vida deles vão ser lá no futuro, mas eles já vão ter o amor de Deus. E quem tem o amor de Deus no coração, acho que não escapa do próprio Deus, não é verdade? Amém. Irmãos, momentos de avisos, né? A gente tem avisos aí, ó. Essa semana recebi um puxão de orelha do pastor. Parece que tem uma rifa aí passando dos jovens aí pro retiro. E nenhum homem comprou, só mulheres, né? Comprou, Orlando? Caraca, bate aqui, irmão. Orlando comprou, tá? Comprou também? Então eu vou retirar aqui minha fala, hein? Foi esse o recado que eu recebi. Então, irmãos, tem a rifa para quem não sabe, a gente vai ter um retiro, e o retiro tem um custo de R$300, não é isso, Pedro? E nem todos os jovens têm a condição de estar arcando aí com essa despesa de R$300. Se você não é jovem, você pode ajudar ou dar ser padrinho, né? Pagar aí um retiro para um jovem desse. Está indo, né? É um momento importante, né, para a vida deles, está fazendo um retiro, né? É bem legal, a gente teve, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, o nosso retiro. Foi muito bom, um momento muito rico, principalmente para a vida deles, tá bom? Lembrando aí que a gente está na campanha do óleo, tá? A gente ainda continua na campanha do óleo, né? Se você ainda não ajudou, tá em tempo ainda de você trazer semana que vem o óleozinho aí para a gente te ajudar na nossa cesta básica, tá bom? Mais o quê? Tem mais alguma... Acho que é só isso, né? Família de oração. A família de oração hoje é o Rodrigo, o Bione e a Alessandra. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Alessandra. Vem cá, Orlando. Vocês podem fazer o pedido de vocês, pode abrir o coração para a igreja. Quanto mais você abrir o coração, mais a igreja vai saber e a gente vai orar por isso. É ruim quando a gente não fala, né? Quando não fala, você está esperando aí a bênção, mas só que não pede para os irmãos orar. Então vamos falar. Tem gente que chega aqui e fica acanhado. Bom dia, irmãos. Assim, é um prazer estar aqui, né? Eu gostaria de estar pedindo pela minha vida profissional. Em abril acaba o meu segundo desemprego, né? Eu estou muito tranquila, assim, porque até hoje não tem faltado nada, né? Eu estou demitida, fui demitida em dezembro, mas eu gostaria, né, de pedir oração para que Deus possa prover
né, uma ocupação, um trabalho, e eu quero, assim, o que eu tenho pedido a Deus no meu coração é que eu possa ter uma renda maior do que eu tinha antes, para que a glória da segunda casa possa ser maior do que a da primeira. Amém? Eu gostaria de pedir também pelo meu irmão, que ele está na Umbanda, né? Ele não fala mais comigo, então que o Senhor possa visitá-lo, né? Aonde eu não possa chegar, que a nossa oração possa chegar e ele possa voltar aos pés do Senhor. Então, para quem não sabe, eu trabalho em Brasília e um dos nossos motivos de oração toda semana é que eu consiga ficar aqui no Rio ou ficar em 100% de trabalho remoto, porque eu tenho que estar pelo menos 2 dias na semana em Brasília, é muito cansativo, tem a questão do gasto também, esse é um dos motivos. A conversão também do meu irmão, dos nossos entes queridos, que é o mais importante, que o resto é detalhe e que a gente possa estar mais próximo de Deus a cada dia. É isso. Fazer diferente hoje. Alan, nos dá essa honra, irmão. Ora pelos irmãos aqui, pelos pedidos. Isso é pegadinha. Bom dia, bom dia. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Pedir para os irmãos que quiserem, puderem, que possam ficar de pé, por favor. Para a gente, junto, em um só corpo, estar intercedendo, orando pela vida dos nossos queridos irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Aqueles que puderem, ergam suas mãos para cá. Como a Bíblia nos ensina, o impor das mãos. Vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor e orar pela vida dos nossos queridos irmãos. Pai, nós agradecemos por esse dia maravilhoso em Tua presença. Agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na Tua casa, louvando, glorificando, edificando o Teu santo nome, capacitados pelo Teu Santo Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer, Senhor. Nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, pela vida daqueles que estão nos assistindo de casa. E nesse momento em especial, nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos, que tem aqui seus pedidos, tem aqui suas demandas, e assim nós faremos. Primeiramente, nós oramos pela nossa querida irmã, que o Senhor possa estar atuando, Senhor, como ela assim deseja, na sua vida profissional, que o Senhor possa estar abrindo as portas para ela, que o Senhor possa estar colocando as pessoas certas, no momento certo, na vida dela, principalmente, Senhor, que o Seu querer, como nós sabemos, possa acontecer na vida dela. Às vezes nós temos desejo em nossos corações, nós almejamos muitas coisas, principalmente na vida profissional, mas muitas vezes nós não sabemos se é aquilo que Deus Ele quer para nós. E quando a palavra nos ensina, se assim o Senhor quiser, nós o faremos. E que seja dessa forma na vida da nossa irmã, Pai. Que o Senhor possa mostrar para ela a sua vontade, o Senhor possa conduzir a ela segundo o Teu querer, como eu creio que o Senhor tem feito até nesse momento, Pai. Às vezes, nosso coração fica triste, nós esperamos uma resposta do Senhor, mas como a gente costuma dizer, que parece um simples jargão, mas não é, até em silêncio o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Às vezes, quando a gente não ouve a voz do Senhor, ou não vê o agir do Senhor, a gente pensa, pela nossa falibilidade, pela nossa limitação, que o Senhor não está agindo em nossa vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que sim, Ele está agindo em todo momento. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem que seja a vontade do Senhor. E assim nós cremos que é na vida da nossa irmã. A sua vida está entregue em suas mãos, Senhor. E que o Senhor possa mover o seu agir em sua vida. Que o Senhor possa abrir as portas para ela. Que ela possa continuar sendo produtiva na sua vida de trabalho. E que não só isso, que a oportunidade que o Senhor abrir também seja um momento em qual ela vai também poder falar da Tua palavra para essas pessoas. Porque sim, o Senhor abre portas de trabalho, abre portas de estudo, abre portas de N coisas para também nós podermos falar do Senhor e glorificar o Teu nome através da nossa vida, nossas amizades, nosso trabalho. Em tudo é possível, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Também oro pela vida da família da nossa irmã, aquela que relatou que está tendo uma dificuldade lá com seus entes queridos. Pai,
A gente sabe que tudo acontece no momento certo, no tempo certo, segundo a tua vontade. Como eu acabei de falar aqui, o nosso coração ele é ansioso, anseia muitas vezes para que as coisas aconteçam, mas nada acontece sem que seja do teu tempo e da tua forma. Então que o Senhor possa não só abrir as portas para que ela possa estar falando do Evangelho, e novamente essa família em uma só carne, em uma só unidade, possa estar falando e pregando e vivendo as coisas do Senhor, mas que também o Senhor coloque a calma e a paz no coração da nossa irmã, dando a certeza a ela que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai dar a estratégia, o Espírito Santo vai agir na vida do seu ente querido, para que sim, a sua vontade seja feita na vida dela, Pai. Porque esse é o nosso desejo, para a glória de Deus, vê-lo um dia aqui conosco, louvando e glorificando o teu santo nome. Quão maravilhoso seria, Pai, não para nós nos gloriarmos, mas sim para que o teu santo nome seja glorificado eternamente. Também oro pela vida do meu querido irmão Rodrigo. A gente sabe a dificuldade dele no dia a dia, na semana, em relação ao trabalho, e que, como ele mesmo relatou, tem sido muito difícil essa questão de ir e voltar, a ponte aérea é cansativa, e realmente eu acredito que seja, Pai. Mas que o Senhor possa estar dando a oportunidade também, Pai, abrindo portas. Como eu falei, às vezes a gente tem tantos desejos nos nossos corações, mas eu creio que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer na nossa vida, ainda que não seja o que a gente quer, ainda que não seja aquilo que nós desejamos, mas como a palavra do Senhor diz, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos da capacidade do teu Espírito Santo para entender isso e aceitar isso em nosso coração. Mas ainda assim, eu oro pela vida do teu filho amado, Pai, para que o Senhor possa estar abrindo essa porta e permitindo que ele possa trabalhar aqui no Rio de Janeiro, dando essa facilidade. Claro que seria muito melhor, menos cansativo e quem sabe até mais produtivo, mas ainda assim nós cremos no teu querer e na tua vontade, Pai. Então que o Senhor possa abençoar essa linda família, abençoar essa união, que cada vez mais seja para a glória do Senhor, que cada vez mais essa união venha glorificar o teu santo nome, e que nossos irmãos queridos, esse casal, sejam sempre boca de Deus, para estar levando o teu evangelho a outras pessoas e a outras famílias, mostrando que é possível sim um casamento estável, para a glória de Deus, dar frutos e bons frutos, segundo a tua vontade. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós oramos isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Irmã Gráucia, nos dê a honra. Abra o seu coração, que Deus possa, que você possa estar sendo boca de Deus para a gente hoje. Fica à vontade, fala o que Deus colocou no seu coração. Amém? Sim. Queridos e queridas, eu não sou André, né? Vocês já repararam isso, né? E eu também não sou uma pregadora, eu sou uma pequena peregrina, né? E assim que o André me comunicou, a sua esposa me comunicou que hoje eles estariam tendo um compromisso muito importante em família. A Bíblia diz que nós precisamos honrar os domésticos da fé, os da nossa casa. E eu comecei a orar pelo tema. E isso tem talvez 3 semanas. E o Espírito trouxe ao meu coração o tema: em Jesus Cristo nós encontramos revelado o Deus que nos abraça. E hoje queria refletir sobre esse Deus que em Jesus Cristo nos abraça, que em Jesus Cristo nos chama para perto, que em Jesus Cristo de fato nos envolve com seu amor. E essa compreensão de que Jesus é aquele que nos abraça, Jesus que é revelado, que revela a face do Pai. Não só a face justa do Pai, pela ira justa, pelo nosso pecado,
que com muita ênfase também o Velho Testamento estabelece, mas a face graciosa já está no Velho Testamento. Jesus é aquele que nos convida e nos abraça. E nos abraça. E esse abraço, essa forma do Senhor nos estar conosco, essa forma, ela é uma forma tão preciosa. E na nossa cultura, né, nós somos brasileiros, né, para nós é muito natural um abraço. Para nós é muito natural o abraçar, né? E eu pedi que os irmãos do louvor pudessem nos ajudar, nos convidando a adorar o Senhor com todos os cânticos que já adoramos, né? E também acho que é muito difícil falar hoje, depois de ter tido uma pregação aqui da pastora Isadora, acho muito difícil isso, e hoje ela também coordenou aqui. Queria que nós cantássemos assim, pensando nessa letra, um Deus que nos chama, e quando nós nos aproximamos dele verdadeiramente quebrantados, em silêncio, por causa do seu amor, nos sentimos abraçados. Eu disse que a nossa cultura é uma cultura de abraço. E isso é tão intenso que, às vezes, fora do Brasil, Priscila é testemunha disso, a gente vai percebendo como, especialmente na Europa e na América, há uma marcação de território, né? Se você chega muito junto de um europeu, ele naturalmente se afasta. Nós estamos muito acostumados com a proximidade. Jesus é esse que nos abraça. Há muitos anos atrás, foi lançado um livro, A Terapia do Abraço. Isso gerou muitas conversas. Hoje, no TikTok e também no Instagram, você tem uma série de flagrantes de pessoas na rua com os braços abertos, às vezes com cartaz. Você quer um abraço? E aí você vê muitas pessoas abrindo os braços, sendo abraçadas, e emocionadas, chorando, né? Desse jeito. Mas eu gostaria que nós louvássemos o Senhor com esse cântico, pensando na letra, né? Nos aproximarmos quebrantados por esse Jesus que nos abraça. Nos abraça na alegria, nos abraça na tristeza, nos abraça na crise, nos abraça nos lugares sem respostas, nos abraça no meio de uma guerra, como a insensata guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus que nos abraça. Vamos louvar? Vamos ficar de pé então, né? Sabe, canta. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, Mas agora pela cruz, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, aleluia. eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Irmãos, ainda aproveitando que o Alan inaugurou uma coisa muito preciosa, sabe? Ela inaugurou, não trouxe de volta, né? Uma prática de igrejas que nos antecederam, ficar de pé para a oração. Eu gostaria também que nós ficássemos ainda de pé para ler a palavra de Deus. Em Jesus Cristo encontramos o Deus que nos abraça. Aquele que nos abraça. Duas referências iniciais. Primeiro, o texto de Mateus 9:9. É o texto do chamado de Mateus. E depois, o texto de Lucas 5, de 1 a 11, quando Jesus chama Pedro. Mateus de 8 a 9, vou ler aqui na versão da NVI, para não ficar diferente. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus se levantou
e o seguiu. São 9. E disse-lhe, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Depois o texto de Lucas 5, também é um texto de um chamado, é Pedro que está sendo chamado, e de 1 a 11, queria a atenção e a paciência dos irmãos para lermos a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Oro, irmãos, que nós também sejamos tomados por uma fome e sede de ouvir a palavra de Deus, até vê-lo face a face. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Portanto, eles passaram a noite inteira tentando pescar, não pescaram nada e lavam as redes, porque é isso que se faz depois que se pesca ou não se pesca a noite inteira. Entrou num dos barcos, tinha esses barcos, Jesus, sem cerimônia, entrou num desses barcos, aquele que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Um dos primeiros púlpitos de Jesus é um barco. Um barco é um púlpito. Todo lugar é um púlpito onde o Senhor está, quando a palavra é ministrada. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes, porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Irmãos, há momentos da nossa vida quando a intimidade com o Senhor se torna mais do que proximidade, que algumas vezes o Senhor, pelo seu Espírito, pode nos pedir coisas paradoxais, estranhas. Dizer a Felipe, vai, fica no caminho que olha para o deserto. Mas não tem nada lá. E sabemos o final da história, né? Uma carruagem, um etíope, o primeiro cristão da Etiópia. Às vezes, as falas de Deus não têm a coerência humana, porque não precisam ter a coerência divina, né? Mas é apenas intimidade com o Senhor, ou de algum modo, a percepção de uma autoridade que diz sim, que diz não, que diz desse modo, e assim obedecemos, que nos permite viver coisas que não viveríamos se não obedecemos. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. De novo, a mesma expressão que Mateus vive, deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Pai, abrimos a Tua palavra, estamos diante dela. Na realidade, pedimos que abramos o nosso coração. E o Senhor fale aqui nesse lugar. Fale nesse lugar. Eu peço que o Senhor cale a minha voz. E outra voz absolutamente amorosa, tremenda,
sagrada se ouça aqui nesse lugar, de tal modo, Senhor, que ouvindo o Senhor tenhamos vida, e vida é o que precisamos. Fala o nosso coração, as nossas necessidades que sabemos, e aquelas distraidamente que nem sabíamos que tínhamos, e apenas descobrimos quando nos aproximamos do Senhor, e o nosso coração, então, é revelado ao nosso coração aquilo que mais desejamos, mais precisamos, para além, às vezes, daquela lista de 17 coisas que pedimos ao Senhor. Fala o nosso coração nessa manhã, abrimos a Tua palavra, te peço graça, misericórdia, de todos os irmãos que estão aqui, de todos que talvez em algum momento possam ver essa palavra. Eu sou a pessoa mais necessitada nesse lugar, porque a mim me cabe, nesse lugar, ao mesmo tempo, abrir a boca e fechá-la, para que a boca do Senhor possa falar. Faz assim por graça e misericórdia, faz assim por causa do Teu amor, porque Tu nos revela, o Pai, e nos abraça no Teu amor. Faz assim, pedimos ouvidos atentos, corações atentos, e por causa da graça do Senhor e por causa do Teu Espírito, nós repreendemos toda e qualquer coisa que possa tornar nosso coração cativo a outro que não ao Senhor mesmo. Que os nossos corações se tornem cativos à Tua voz, e assim tenhamos vida, porque vida é o que precisamos. Nós oramos em nome de Jesus, porque dele é o reino, o poder, certamente, certamente, toda graça, toda glória para sempre. Amém. Sentem, irmãos, aqueles que estavam orando para sentar, suas orações foram atendidas, vocês podem sentar. Jesus encontra muitas pessoas no seu ministério, que começa nas narrativas de Mateus e também de Lucas. Há muitas pessoas que vão ver Jesus, mas há pessoas que realizam um encontro com Jesus, porque esse Jesus que revela ao Pai, que nos ama, as chama. Sabe, irmãos, existem encontros fundamentais na vida. Encontros fundamentais na vida. Um poeta da nossa cultura, Vinícius de Moraes, disse uma coisa quase sagrada, podia estar ali num texto bíblico. Ele disse assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há muitos encontros que realizamos na vida, né? Às vezes, todo mundo que tem família, mãe, lembra das primeiras vezes em que as crianças descobrem o primeiro amiguinho. É meu amigo, é minha amiga. É o encontro de um amor e de uma amizade fora da família. A gente vai crescendo e a gente vai realizando outros encontros. A descoberta das letras, a descoberta da cultura, a descoberta de coisas que nós gostamos, né? A descoberta de um professor que faz a gente, viu, Alexandre, amar matemática, né? E outros nem tanto. Tá? A descoberta de professores, de gente que vai nos inspirando. Os primeiros amores, as primeiras pessoas que nos fazem nos sentir movidas pelo encontro amoroso e afetivo. Há muitos encontros na vida. Dois importantes, tremendos na vida, é o encontro que você realiza com aquilo que você vai trabalhar, ou com aquilo que vai te trazer não apenas ocupação e renda, mas satisfação. Vi uma pesquisa que mais de 80% das pessoas no mundo, coisa horrível, trabalham em coisas que não gostam. Gostam do resultado do trabalho, né? A remuneração para manter a família. E apenas 20% de pessoas no mundo, de fato, amam o seu trabalho e gostam do que fazem. Aleluia, eu estou entre esses. Espero que você também, em alguma medida. Né? Um número pequeno de pessoas está aí. Encontros fundamentais com quem você vai fazer uma família. Amanda, né? E Omar. Né? Encontros fundamentais na vida que nos colocam com direções na vida. Há muitos outros encontros, né? O encontro e o domínio da tecnologia, por exemplo, pode trazer muita alegria a muita gente, mas, de fato, existem encontros fundamentais com E maiúsculo. Existe um encontro fundamental com E maiúsculo, e esse encontro é com Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que nos procura.
A palavra religião significa religare. Mas aprendemos que o homem não é capaz de se religar a Deus depois do pecado dos nossos primeiros pais. É Deus que nos procura. É Ele que vem ao nosso encontro e realiza, de fato, essa religação. Esse Deus que nos chama de amigos, está lá em João 15, Ele nos chama de amigos, chama Abraão, Abraão, meu amigo. Um Deus que chama Davi, você é um homem segundo o meu coração. Esse Deus que nos revela a face amorosa do Pai, nos chama de filhos e nos comissiona. Ide, vocês devem ir e compartilhar o que vocês experimentaram. Nosso encontro com Jesus, irmãos, quando se dá verdadeiramente. Porque entre nós também, há muitos de nós que nos tornamos evangélicos nominais ou protestantes nominais. Isso quer dizer que temos práticas religiosas, temos práticas muito boas, mas elas, às vezes, elas não são experimentadas como produto de um encontro verdadeiro com Cristo. Esse encontro verdadeiro significa ter intimidade com Ele. Isso é uma divisão, um divisor de águas, né? É um marco que separa vida e morte, escuridão e luz. É um marco que separa e confere significado e ausência de significado. É uma experiência que nos confere propósito e nos tira da perplexidade humana. Nos dias de hoje, na contemporaneidade, existe uma feira, uma oferta de muitas expressões espirituais. Como o Ricardo Barbosa disse um dia, não existe uma espiritualidade. Existem espiritualidades, no plural, né? Muitas formas, mas todas elas, de algum modo, expressam o desejo humano por significado e propósito importante, né? A Bíblia nos fala de um Deus revelado em Israel. Esse Deus revelado, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, vem, através de Jesus Cristo, nos reconquistar, nos trazer de volta, porque nós nos distanciamos pelo pecado. Nossos primeiros pais decidiram viver a vida independente de Deus, coisa que repetimos hoje, né? Com independência de Deus. É uma coisa muito interessante no reino de Deus. No reino de Deus, toda vez que você sinceramente depende, você fica livre. Toda vez que se submete, você recebe possibilidades de voo. Porque Deus, irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que nos convida para uma liberdade sem paralelo na experiência humana. Mas, curiosamente, essa liberdade implica em rendição. Em não querer poder mais do que, mas em render-se a Ele. Isso, em realidade, é um desafio, porque o pecado nos deixou muito onipotentes. Lembro de uma história sempre contada por pastores antigos de uma igreja onde havia o hábito, como numa minha igreja onde eu cresci, né, na infância, adolescência, vamos orar. Então, nos ajoelhávamos, uma igreja presbiteriana, nos ajoelhávamos e orávamos. E ele contava a história de que a mãe disse assim, ajoelha. Ele, não quero ajoelhar. A mãe, ajoelha, está na hora de orar. Não quero ajoelhar, ajoelha. Aí a mãe forçou, ele se ajoelhou, ele falou, eu estou de joelho, mas por dentro eu estou de pé. E a fala dessa criança, ela ilustra muitas vezes o nosso coração, a nossa dificuldade de nos rendermos a Deus. Queremos segurança para fazer isso. Na realidade, no caminho do Senhor, nós precisamos, aspas, correr o risco de confiar em Deus. Correr o risco de confiar em Deus. Aspas, porque essa afirmação é um paradoxo. Não há riscos quando lidamos com aquele que é absolutamente fiel. Absolutamente fiel. Então, Jesus vem, por causa disso, por causa do pecado de nossos primeiros pais, como
perfeitamente homem, mas também com uma natureza divina, e nos resgata, né? E toma a iniciativa de nos religar a Deus. Ele vem para nos proporcionar um encontro com E maiúsculo, né? Como ele fez com os discípulos, como ele fez com Pedro, com Tiago, com João, como ele fez com Mateus e outros que ele chamou. E o texto diz, então eles deixaram tudo e o seguiram. Tudo e o seguiram. Há não sei quantos gostam de artes aqui, imagino que muita gente, mas há um quadro maravilhoso, maravilhoso de Caravaggio, que mostra a chamada de Mateus. Sugiro que depois, não agora, você dê um Google e veja Caravaggio, a chamada de Mateus. É uma pintura impressionante, mostra a chamada de Jesus a Mateus. Há uma ênfase, o pintor dá uma ênfase na mão e no dedo, e aparece Mateus se levantando, há uma tensão e uma entrega nessa pintura. Um quadro maravilhoso que fala dessa situação. Mas o que significa deixar tudo e o seguir? O que significa na sua vida e na minha deixar tudo e seguir Jesus? O que significa isso? Significa que o Deus que nos chama vai nos abraçar e, através da habitação do Espírito, vai nos tornar capazes de deixar tudo. Tudo o quê? Tudo que não o agrada. Tudo que não o agrada. O Senhor nos chama, irmãos, para abandonar pecados de estimação. Pecadinho. Não sou de ferro. Poxa, Deus entende. Coisas que repetimos, sem nos darmos conta diante de quem estamos. Nas sinagogas, especialmente construídas no período da diáspora na Espanha, século 17, 18, há um dístico que se repete. No frontispício dessas sinagogas está escrito: quando entrares, lembra-te diante de quem tu estás. Na percepção dos judeus, é o lugar. Na percepção contemporânea, a partir de Jesus, esse Deus vem e nos habita. E a percepção disso, meus irmãos e minhas irmãs, nos daria cotidianamente uma experiência de temor, de zelo pela presença do Senhor que nos habita. Experiência de temor. Abandonar o pecado, não por medo do inferno, mas porque quebrantados me aproximo, constrangido por seu amor. Irmãos, Jesus quer aumentar a sua intimidade conosco. Ele quer que tenhamos intencionalidade nessa intimidade. Que os tempos devocionais e o lugar secreto não sejam um item na agenda, mas seja um lugar para onde eu me dirijo com alegria por encontrar aquele que me ama. Aquele que me ama. Eu não vou perguntar aqui quantas pessoas namoraram. Eu espero que todo mundo já tenha namorado na vida aqui. Mas sabe, lembra, Orlando? Lembra? Como era bom aquele momento de se movimentar para encontrar aquela amada. Como é bom poder ter o coração aos pulos para desejar encontrar aquele amado. O tempo devocional, o tempo secreto deve se tornar para nós um tempo de encontrar aquele que nos ama e a quem amamos também. Deixar tudo que não agrada, pecados secretos, pecados contumazes, dos mais simples aos maiores. Não existe pecadinho, nem pecadão, e ao mesmo tempo existe, né? Essa é uma discussão teológica, mas vamos deixá-la. Jesus, falando para aqueles que o entregaram e para os religiosos, disse: quem me entregou a vocês, maior pecado tem. Falando dos religiosos, distanciados de Deus, tinham um pecado maior porque conheciam do que falavam, mas não conheciam quem estava diante dele. Deixar tudo. Vivemos num tempo que releva muito a questão do pecado. Irmãos, não nos enganemos.
Não nos enganemos. O pecado é algo inegociável para Deus. Ele nos ama, nos deseja, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, que vai nos dizendo, às vezes é um sutil não. Às vezes é um sutil sim. E às vezes a gente fala, não, isso não é Deus, isso não pode ser Deus. E algumas vezes Deus está nos dirigindo ou dizendo ainda não. Ouvir esse que fala conosco, preferencialmente, irmãos, obviamente através das Escrituras, que é a palavra do Senhor que nos fala, mas Ele também nos fala ao coração. Deixar tudo significa deixar tudo que não se identifica com o que Ele quer para nós. O caminho, a verdade e a vida. Irmãos, eu tenho um ofício maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, né, Alessandro? Um ofício maravilhoso. Né, André, onde você estiver, maravilhoso. Né? Ouvir pessoas, caminhar com pessoas. Mas poucas vezes na vida, eu encontrei pessoas que têm um compromisso radical de lidar com a verdade. Mas tenho encontrado em pessoas que, de fato, encontram o Senhor verdadeiramente. Deixar tudo, né? E nos identificarmos com o que Ele quer para nós, o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Vamos nos tornando, a partir daí, capazes, depois do novo nascimento, de ouvir seu Espírito e fazer escolhas possíveis e próprias do reino. E isso se torna verdadeiro quando nós encontramos. Lembro de uma história de um homem precioso, precioso, precioso. Ele tinha conhecido o Senhor por 15 anos na sua vida e, num determinado momento, a igreja onde ele estava, ele era um líder dessa igreja, ele tinha a responsabilidade de perto, fazer discipulado com algumas pessoas. E aí, um casal, especialmente chegando àquela igreja, havia uma história de 2 anos ou 3 de conversão. Esse casal, um deles era um policial, o homem era um policial, de uma das forças mais combativas, né, dos que vivem à margem na sociedade, e tido por violento no seu antigo modo de ser. E a sua esposa. E por um caminho, descaminho desse irmão, ele lidando um pouco mais proximamente com essa irmã, eles se envolveram. E se envolveram a tal ponto de que acabaram, sim, tendo uma prática de adultério. Eles tiveram um relacionamento íntimo, e aquele homem foi atravessado nos dias que se seguiram, 1, 2 e 3 dias, pela fala do Espírito, que dizia para ele, que é isso que fizeste. Ele me disse, Glaucia, eu ouvi a fala de Deus a Caim, teu pecado será contra ti, Gênesis 4. Mas o que tu tens, você precisa dominá-lo. Teu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominar. O desejo, teu desejo, aliás, será contra ti. Teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. E aí, atravessado assim, e tendo entendido que tinha cometido pecado, irmãos, esse homem se arrependeu de uma tal maneira que naqueles dias seguintes ele tomou uma decisão. Ele disse, vou até o pastor e vou compartilhar o que eu fiz. Mas não vou fazer só isso. Eu vou falar para minha mulher, mas eu não vou fazer só isso. Eu vou a esse homem e vou confessar, ele é esse marido. E ouvindo ele, eu disse, mas por que você decidiu isso? Ele me disse, porque eu dormi e quando eu acordei, eu ouvi o Senhor dizendo, vá e faze conforme te digo. Embora isso fosse a coisa mais temível a fazer, eu não tinha dúvidas daquele que falava comigo. E ele falou com o pastor temeu, o irmão está arrependido, irmão, mas olha, o irmão não precisa fazer isso. Ele disse, não, mas eu estou convicto de que eu preciso caminhar com a verdade. Eu fiz uma coisa que não podia ser, eu sou um líder e tal, e estava arrependido e querendo fazer.
Então, naquele dia, irmãos, um dia X daquela semana, o pastor falou, então você vai fazer o seguinte, eu vou chamar o fulano, você e ele na minha presença aqui, você vai falar com ele na minha presença. O pastor temendo uma tragédia tremenda. E ele, sereno, convicto, ele disse, pastor, se esse homem decidir fazer o que ele quiser com a minha vida, eu não vou reagir. Eu sei quem falou comigo. Eu me arrependi. Eu sei quem falou comigo. E aconteceu. Naquele dia de manhã, ele levantou e falou para a esposa dele. Falou o que tinha acontecido, pediu perdão a ela, confessou. Ela disse, pelo amor de Deus, eu te perdoo. Mas não faça isso. Não fale com ele. Porque agora eu posso correr o risco de não só ver o que está acontecendo, ver isso que aconteceu, mas ficar viúva, porque ele certamente vai matar você. Ele disse, não me importa. Eu quero que você me perdoe. Ela disse, eu perdoo você e tal. E ele foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, o homem já estava. Um amigo dele abraçou ele. E quando ele abraçou, ele falou para mim, Gláucia, eu me senti o pior dos homens, pela alegria com que ele me abraçou. Então ele sentou e o pastor disse assim, só uma coisa, querido, você está armado? O pastor perguntou, o sujeito que era um policial. Ele disse, estou, mas de tanto que você falar, eu deixei no carro. Coisa que ele não fazia, ele ia aos cultos armado, né? Enfim. Aí o pastor pensou, graças a Deus. Tempos depois eu também conheci esse pastor, ele me conta outra versão dessa história, o lado dele da história. E aí ele disse, eu preciso dizer uma coisa a você. E aí ele disse para o sujeito. Aí o sujeito se levanta, ele só não chamou esse irmão de bonito. Só não chamou de bonito, mas todos os adjetivos da língua portuguesa e outras ele chamou. Depois que ele fez isso, ele disse, eu deixei minha arma no carro. Aí esse irmão disse, irmão, o que você decidir, eu não vou me defender, porque eu fiz uma coisa errada diante do Senhor. Peço perdão a você, vou pedir perdão à sua mulher, mas eu quero te dizer que eu vou ficar aqui. Se você decidir ir lá pegar a arma e me matar, porque eu sei quem me perdoou. Eu sei quem me perdoou. Eu sei que fiz uma coisa que não devia ter feito. Irmãos, e aí, uma coisa dramática, ele sai da sala e se caminhando para o carro, no meio do caminho, volta e faz uma confissão. Todo mundo fica surpreso. Esse marido, que essa esposa, por questões, aí cabem aos profissionais, por questões de um transtorno, algumas vezes já tinha feito isso na vida com ele. Tinha uma compulsão, ok? Tinha uma compulsão. E ele volta e diz, eu não vou te matar por causa disso. E esse irmão, então, pediu perdão, isso aconteceu. Passaram-se muitos dias, muitas semanas, muitos meses, muito tempo. Hoje, esse homem é o melhor amigo dele. Deus, por sua onisciência, por sua decisão, levou essa irmã, aquela irmã com quem ele havia coabitado, numa situação de acidente. Mas esse homem me lembrou, quando eu ouvi essa história, que significa deixar tudo e o seguir. Deixar tudo e o seguir. Então, irmãos, essa é uma história dramática, tremenda, que tem um final extraordinário. Extraordinário, Deus mudou todas as coisas, mudou. Conheci esse casal algum tempo depois, Deus fez coisas extraordinárias, porque um homem entendeu que seguir a Jesus significava deixar tudo e o seguir. É claro que às vezes nós não estamos diante de coisas tão dramáticas, às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa, por exemplo, como estacionar na vaga de um idoso, na vaga de um deficiente. Claro, os irmãos não fazem isso, né? Às vezes é aquele leão que entra e ruge quando uma pessoa está no trânsito. O sujeito se transforma no Hulk. Sabe, irmãos, às vezes são coisas assim. Às vezes
São coisas assim. Mas, em realidade, nós precisamos nos dar conta que pecamos através de pensamentos, de palavras, de ações e por omissão. A Bíblia diz que se eu não faço bem, eu peco. Sabendo que posso fazer, eu peco. Então, o Senhor nos chama e nos abraça para que o reino de Deus habite em nós. Isso traga consequência. Não, irmãos, não existe mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. Né? Nós precisamos arrepender. Então nunca mais vou mentir? Não digo isso. O convite é arrependa-se. Arrependa-se. É uma coisa maravilhosa com esse Jesus. Sempre que nos arrependemos, Ele caminha conosco daquele momento para frente. De novo, caminha conosco, em novidade de vida. Então, nós vamos sendo convidados a viver a vida carregando o reino de Deus e anunciando o reino, o Rei Jesus em nosso cotidiano, pela direção do Espírito Santo. No entanto, irmãos, a vida não é um mar de rosa. O sofrimento faz parte da humanidade pós-queda. Né? Muitas vezes, em nosso caminho, a realidade nos oferece alternâncias de sofrimento e alegrias, e a vida é dessa maneira, né? Gerando, na contemporaneidade, por causa de sofrimentos, uma busca amplificada de felicidade. O século XXI é campeão de títulos sobre felicidade. Há pesquisas sobre felicidade, há livros publicados sobre felicidade. Venha fazer comigo, dizem os anúncios, né? Um workshop de 3 dias para ser feliz. Irmãos, nós não estamos aqui para ser felizes. A vida não é um parque de diversões. Então sou proibida de ser feliz? Não. Mas, na realidade, a felicidade é uma consequência do bem-estar e da satisfação de viver uma vida com sentido, com propósito, sobre a graça de Deus. Há um pesquisador espanhol muito interessante da Universidade de Barcelona que tem verdadeiros arrepios. Ele fala, eu tenho arrepios sobre pesquisas de felicidade, porque, em realidade, nós precisamos pensar em bem-estar. A felicidade é, sim, um resultado de encontrarmos bem-estar. Mas essa busca desenfreada, muitas vezes, né, nos leva a um lugar, como nas imagens do Insta, né, nas imagens do TikTok, nos dá uma ideia de que todo mundo é feliz, que todo mundo tem que estar alegre. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. A vida não é um mar de rosas e o sofrimento faz parte da humanidade pós-queda. Né? E se isso é verdadeiro, nós precisamos, de alguma maneira, lidar com a ideia de que uma herança pós-queda é lidar com o sofrimento humano. O sofrimento existe e nós somos chamados como filhos e filhas de Deus a lidar com aquele que caminha conosco. Mas, muitas vezes, um evangelho de slogans nos atrapalha. Igrejas que dizem, quem vem levar a bênção? Quantos vêm buscar? Você está levando a sua bênção? Aí todo mundo diz que sim. E no auditório há muita gente mentirosa. A vida de cristão é de vitória em vitória. Vitória em vitória, servo. Conquista em conquista. Irmãos, isso não é verdade. A vida real tem percalços. Tem alegrias também. Tem pulos. Mas tem dores também. O sofrimento atravessa também a vida de cristãos. Atravessa a vida de gente piedosa. Atravessa a vida de gente santa. De gente santa. Né? Assim como a vida de descrentes e ímpios. Entre nós, temos histórias de sofrimento. Entre nós, convivemos com histórias de sofrimento. Né? Há sofrimentos, muitas vezes, por questões financeiras. Há sofrimentos por questões de saúde. Há sofrimentos por questões de amor e desamor. Há sofrimentos por questões familiares. Há sofrimentos porque não entendemos, às vezes, o que vivemos. Né? A diferença, irmãos, é que, na realidade, nós somos chamados a viver toda a vida, na companhia de Jesus, o Cristo, que nos revela um Pai que nos abraça. E esse Jesus, o Cristo, como diz lá no Salmo 23, versículo 4, versículo 5, né? 5 ou 4? 4. Mesmo quando eu andar por um vale, no original, a sombra da morte, de trevas e morte, não temerei,
perigo algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Vamos repetir, irmãos. Tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Há momentos na vida, irmãos, em que existe a sombra da morte. A sombra da morte não é o lugar da morte, mas é um lugar escuro, é um lugar frio e é um lugar estreito demais, onde eu não posso parar, eu preciso continuar andando. É sombrio, é escuro, a sombra da morte nos visita. Mas se Ele está comigo, meu pé não resvala. Tu estás comigo, Deus que caminha comigo no lugar estreito, no caminho estreito. Ah, irmãos, que alegria, que prazer lidar com Deus que caminha conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Tu estás comigo. As sombras, há curvas muito estreitas, mas Ele está conosco. O pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, irmão querido demais, no ano passado, em 2021 para 2022, durante meses, lutou com a vida de um filho perto de 40 anos. A igreja orou, ele orou. Ricardo Barbosa, homem de Deus, ele disse, não sei quantos jejuns fizemos, não sei quantas orações fizemos, não sei quantas vezes repetimos a frase, pode a tristeza, né, durar, como o cântico diz, até o amanhecer, mas a alegria vem pela manhã. Não sei quantas vezes me apoiei nisso, mas um dia o Senhor levou meu filho. E aí ele escreveu um livro que eu recomendo, maravilhoso, publicado pela Ultimato, que diz assim, quando a alegria não vem pela manhã. Realidade da vida. Às vezes a alegria não vem pela manhã, às vezes a noite se prolonga muito, né? Mas mesmo assim, esse que nos abraça está conosco. Está conosco. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Nesses momentos de sofrimento, nós vamos vendo quem conhece a Jesus, quem pode ouvir o seu convite. Como eu disse, o encontro com Jesus é o encontro com E maiúsculo, que ressignifica a vida, mesmo no sofrimento. Lá em Mateus 11, irmãos, nós temos um convite de Jesus. Se o primeiro convite, quando nós nos convertemos, ou quando fomos convertidos, é segue-me, para deixarmos tudo e segui-lo, há momentos que, por conta do sofrimento, nós precisamos ouvir isso aqui, ó, essa fala de Jesus atualizada. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Descanso a vocês. Continuando. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me permitir ler numa outra versão, a versão aqui, NAA, Nova Almeida, atualizada, o mesmo texto, e eu queria que vocês ouvissem apenas. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira promessa de Jesus para quando somos convidados, cansados a nos aproximar dele, é que ele nos promete alívio. Em Jesus Cristo, Deus nos promete alívio. Ei, você quer alívio? Você quer alívio? Se a gente pertencesse àquela igreja que fala para o seu companheiro e tal, mas não pertencemos. Eu diria, olha, pergunta para o seu companheiro do lado, você quer alívio? Você quer alívio? Mas eu quero
dizer para você, você quer alívio? Você quer alívio? O convite de Jesus é: venham a mim. Venham a mim. E eu vos aliviarei. Aleluias. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sabe qual é o convite de Jesus? O jugo aqui é ensino, ok? Quando você chega a Jesus com sofrimento, se esse sofrimento dura um dia, uma noite, um mês, 10 anos, 40 anos, o convite é: venha a mim. Eu vou aliviar você e eu vou ensinar você. Ele quer nos ensinar. Alívio, ensino, e a terceira coisa que o Senhor nos oferece: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O Deus revelado em Jesus Cristo nos oferece alívio, nos oferece ensino e nos oferece descanso, irmãos. Venham a mim, Jesus nos convida para um encontro com Emaús. Venham a mim, venham a mim. Eu vou oferecer a vocês alívio, ensino e descanso. Revitalização para a jornada, esse descanso. O alívio significa tirar as cargas. O ensino significa aprender com o sofrimento, com aquilo, com as lições que eu posso ter sobre esse tempo. E o descanso significa revitalização. Então, posso continuar a jornada de fé nesse mundo até que atravessamos os portais da vida. Aquele que me abraça, me abraçará glorificadamente. O Senhor nos ensina isso. O escritor de Hebreus nos lembra algumas coisas, nos estimulando a vida, irmãos, a vida como ela é. A vida como ela é, e não é aqui a famosa produção do Nelson Rodrigues, embora fosse muito interessante, mas a vida como ela é, falando do que é o sofrimento. No capítulo 12 de Hebreus 12, eu também peço a atenção de vocês para a palavra de Deus. Irmãos, eu acredito que quando o Espírito está em nós se movendo, ninguém precisa dizer nada, apenas a palavra nos atravessa, nos enchendo de vida e de luz. Esse que nos fala está entre nós, está aqui. Hebreus 12, portanto também... olhando a versão aqui é melhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa de testemunhas? No capítulo 11 de Hebreus, há um relato dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Essa grande nuvem, essa grande multidão dos que testemunharam de Jesus Cristo, né? Nós que estamos rodeados por essa história daqueles que nos antecederam em fé. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em? Tendo os olhos fitos em? Em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, olha que afirmação dramática, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu sempre me lembro da Alessandra Bione, quando eu vejo lá os vídeos da igreja perseguida, sabe, Alessandra? E há inúmeras histórias de irmãos hoje, em campos forçados na Coreia do Norte, em lugares na Eritreia, em lugares que perseguem o evangelho, os cristãos, resistindo até o sangue e até a morte. Irmãos, nós não conhecemos isso. O escritor de Hebreus fala, porque na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue, vocês não resistiram assim. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor,
nem se magoe com a sua repreensão, vendo o sofrimento como uma disciplina. Pois o Senhor disciplina quem? E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E aqui eu faço um parênteses. Os profissionais da área da área de psicologia e pedagogia, quantas dificuldades temos enfrentado em escolas, porque existem pais que não lideram seus filhos. André falou isso aqui, acho que na semana passada. Pais que temem disciplinar seus filhos, porque não conseguem lidar com a raiva do filho ou da filha, não conseguem lidar com o desconforto. Irmãos e irmãs, nós não precisamos ter filhos. Você não precisa ter filhos. Você pode ter um gato, pode ter um cachorro, você pode ter uma iguana. Mas vamos combinar, você resolveu ter filhos, você vai ter trabalho. Mas um dos melhores trabalhos sobre a terra. Um dos melhores trabalhos sobre a terra. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Nos dias de hoje, muitos não são. Ok? Depois do versículo 11, não é isso que eu coloquei? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Para aqueles que por ela foram exercitados. 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ok? Termina aí? Acho que tem mais uma do 12, é isso? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Curado. Hebreus nos convida, o autor de Hebreus, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Também nos fala da luta contra o pecado. Pensamentos, palavras, ações, omissão. Finalmente, irmãos, se esse Jesus que nos convida dizendo, segue-me, esse Jesus que nos acompanha na vida e nos abraça, esse Jesus que no sofrimento caminha conosco, às vezes nos liberando do sofrimento, às vezes caminhando conosco para que possamos atravessar esse sofrimento. Finalmente, irmãos, há da parte de Jesus um convite memorável, e acontece depois da ressurreição. Esse convite de Jesus, ele se dá na ressurreição. Jesus está na praia, e os discípulos estão pescando. Pedro, para variar, voltou para pescar, está pescando e tal. E aí, eles avistam Jesus, eles não sabem que é Jesus. Jesus fala, vocês têm alguma coisa aí para assar aqui? Aí eles dizem, não, nós tentamos e não temos. E Jesus então fala para eles irem e pescarem. E eles aceitam e vão. E esse texto, esse relato está lá em João 21. João 21, versículo 9 a 14. Quando desembarcaram, viram alguma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Jesus ressurreto, fazendo o primeiro churrasco de peixe pós-ressurreição. Estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. É muito interessante que, há algum tempo, estudando esse texto, eu fiquei tão maravilhada. Alguns irmãos descobriram no século XX que nesse lugar existem 153 espécies de peixe. Isso acaba sendo uma referência de que o Senhor é Senhor de tudo. 153 tipos de espécies de peixe. Foram 153 peixes pescados. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Irmãos, eu não sei se você já teve a experiência, eu oro para que você tenha, e se você não tenha tido, que você faça viver.
Uma experiência de estar num ambiente como esse, num tempo devocional, orando, cantando, louvando. Subitamente, você se dá conta da presença do Senhor. Uma experiência que é mais do que encantamento. É mais do que a experiência quando você ama, está apaixonado e vive situações de êxtase, que você fala assim, gente, isso aqui está tão bom, que se eu disser gato, vai quebrar tudo isso que está acontecendo. Se eu disser uma palavra, quem já viveu uma experiência assim, de estar vivendo uma experiência, uma mãe pela primeira vez com o filho nos braços, hein? O encontro de um amor, a experiência maior de estar na presença de Deus. Você dizer, se eu me mexer aqui, é tão grandioso o que está aqui, que se eu me mexer, a impressão que eu tenho é que alguma coisa que eu não suporto pode acontecer. Essa descrição é maravilhosa. O texto diz, eles não ousavam dizer, quem és? Era o ressurreto na frente deles. Quem és? Porque eles sabiam que era o Senhor. Irmãos, a minha oração é que o Senhor nos proporcione experiências de tal modo na vida que a gente saiba que é o Senhor. Caminhando conosco, falando conosco, nos convidando ao arrependimento, nos convidando à alegria, nos convidando ao silêncio, sabendo que é o Senhor. Sabendo que é o Senhor. 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Fazendo o mesmo com o peixe. Não, ok. Nesse texto, nessa versão não está tão claro assim, mas nessa versão, o 12 diz assim, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim, Jesus disse a eles, venham comer. Eu queria concluir dizendo que Deus, em Jesus Cristo, é aquele que nos convida a ceiarmos com Ele, a nos alimentarmos dele. Venham comer, venham comer. Nessa manhã, nesse dia, falo de 3 convites de Jesus. O primeiro definitivo que muda a nossa vida. Segue-me. Segue-me. O segundo, que atravessa os momentos mais excruciantes da nossa vida. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu vou aliviar você. Eu vou ensinar você. Eu vou dar descanso para você. Finalmente ressurreto na praia, chamando aqueles que ele conhecia muito. Venham. Alimentem-se. E quem faz esse convite, irmãos, é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o seu nome. Jesus nos chama para nos alimentarmos da sua presença, de seu amor, de sua verdade. Venham e comam. A minha pergunta, que você não tem que responder para mim, mas para o céu, você tem ouvido essa fala de Jesus dizendo, venha, coma de mim, venha e coma. Venha e coma. O Deus que nos convida a sentar na mesa e comer conosco. Jesus nos chama para nos alimentar de sua presença, de sua verdade. Ele quer nos alimentar como um pão vivo, como eu disse, que vem do céu. Ele espera de nós 3 coisas, irmãos. Aceitação desses convites. Siga-me. Vinde a mim. Comam. Ele espera intencionalidade, que tenhamos intencionalidade de dizer sim a Ele todos os dias. E Ele espera de nós intimidade com o Pai e o Espírito Santo. A Deus seja a glória, irmãos. E nessa manhã, tarde agora, o André fez escolas, né? Estou vendo aqui, fez escola de demora e tal. Mas uma das minhas tarefas aqui é deixar vocês com saudade do André, e estou cumprindo isso. Né? Nessa manhã, irmãos e irmãs, nós nos demos conta de que precisamos ter uma vida que não negocia com o pecado. Segundo,
Nessa manhã, a palavra de Deus nos fala que Deus é aquele que caminha conosco e quer nos abraçar. Terceiro, nada de errado em você querer ser feliz. Mas a felicidade é uma consequência, um resultado de ter encontrado o dono da vida, de ter experimentado o bem-estar, de paz e graça na presença dele. Finalmente, irmãos, ele quer nos alimentar. Ressurreto, antes dessa experiência da praia, Jesus encontra 2 discípulos em Emaús. Ia chamar o pessoal do louvor. E no caminho de Emaús, acontece uma coisa muito interessante. Jesus havia morrido, né, alguns dias, eles estão tristes, muito tristes, porque Jesus estava morto, totalmente decepcionados com o fato de que eles acreditavam que o reino seria instalado por Jesus. E aqueles 2 discípulos tristes, caminham com um estranho que pergunta para ele o que está acontecendo. Ele diz: mas você é o único. Olha que paradoxo, né? O ressurreto na frente dele. Você é o único que não sabe o que está acontecendo? E Jesus pergunta: não sabe quais são os fatos? Jesus pergunta: quais? E ele fala. Então Jesus lembra para ele das promessas dos profetas, de toda a linha veterotestamentária, e faz que vá embora quando está caindo a tarde. E vendo que ele está indo embora, ele diz: fica conosco, Senhor. Não era Senhor, fica conosco. Ei, você aí, estranho, que não sabe de nada do que está acontecendo, fica conosco. E ele fica. E o texto diz que eles vão fazer uma refeição, e no partir do pão, irmãos, no partir do pão, os olhos deles são abertos. E Jesus desaparece da presença deles, e eles dizem: o nosso coração não ardia na presença dele. Ah, irmãos, Bruno Morada fez uma letra maravilhosa chamada Emaús sobre esse texto, sobre esse encontro. Ele fala, ele nos observa, ele sabe que o esperamos. No partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Termino dizendo que oro também para que nossos olhos sejam abertos todos os dias, nas respostas, nas relações familiares, nas relações com amigos, nas relações com o emprego, na relação com o mundo que muitas vezes nos corrompe, nos corrói. Agora lembrei de uma história que eu ia contar no meio da exposição, não contei. Uma pessoa importantíssima de uma das maiores indústrias de bebidas no país, e quase digo o nome, né? Que é a maior indústria do país. Um cargo muito alto, descobriu uma situação de corrupção, e vai a pessoa mais alta da empresa e fala: olha só, a segunda pessoa mais alta da empresa fala: olha só, tem uma coisa aqui errada e tal, não sei o quê. E a pessoa fala: fica quieto. Vai ser melhor para você. Vai ser melhor para todos nós. E ela voltou para casa e disse: eu não posso ficar quieta. E vislumbrou que ela ia perder um emprego de mais de 10 anos, ganhando muito dinheiro. Porque ela não podia ficar quieta. Sabe por quê? Os olhos dela se abriram. Os olhos dela se abriram. Reconheceu quem estava ali. E aí ela disse: eu não posso. E aí, perdeu o emprego, viveu coisas duras. Hoje a Alessandra é uma empreendedora que Deus abençoou. Ela ganha mais do que ganhava? Sei. Mas ela está mais satisfeita do que já esteve na vida. Porque ela reconheceu quem tinha chamado ela. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar esse louvor. Depois eu gostaria que nós orássemos todos juntos. E juntos assim, cada um de nós estendesse a mão para o outro, né? Como uma representação desse abraço de Jesus. E queria terminar com um texto de Judas, a doxologia. Vem aqui. Vamos cantar então, irmãos. Vamos ficar de pé.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, igreja, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Quem
dela. Toma o teu lugar de honra, Senhor Jesus. Toma o teu lugar de honra nos nossos corações, na nossa vida, nas nossas famílias. Toma o teu lugar de honra, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Essa manhã, Senhor Jesus, vem sobre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Espírito Santo de Deus, mova-te com liberdade em nós, sobre nós e entre nós. Toca aqui corações que estão cansados e sobrecarregados, Senhor. Toca aqui corações que ainda não se abriram para ouvir a Tua voz, tão doce e poderosa, dizendo: segue-me, segue-me, segue-me. Obrigado por nos convidar a nos alimentar, Senhor, a sentar na mesa. Obrigado porque temos fome de tantas coisas que não podem nos saciar, porque temos fome de vida, e vida é quem Tu és. Amém. A verdadeira vida. Oro, Senhor, oramos para que nesse dia, corações aqui sejam convencidos de pecados que precisam ser confessados e abandonados na força do Teu poder. Amém. Oro aqui para que gente cansada, sobrecarregada, encontre e se, ó Deus, entregue ao convite do Senhor: vinde a mim, vinde a mim. Encontrar alívio, ensino, descanso. E oro ainda, Senhor, para que o Senhor, que nos chamou a uma família de muitos irmãos, a família de Deus, Tu que és primogênito entre muitos irmãos, faz com que nessa semana e nos dias que seguem, uma tal fome da Tua presença, uma tal sede de Ti, venha sobre nós, que nós não descansemos, a não ser que bebamos e comamos da Tua presença. Faz isso comigo, faz isso com meus irmãos, faz isso com a comunidade presbiteriana da freguesia e a quantos o Senhor chamar. Faz isso, Senhor, faz isso. Uma convicção necessária de deixar o pecado, ainda que possamos tratá-lo como uma coisa menor, não é menor para o Senhor. Ajuda-nos a lembrar que temos nova vida em Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Teu amor é impressionante. Teu amor é extravagante, Senhor. Que amor é esse? Que amor extraordinário é esse? Finalmente oro, Senhor, para que hoje haja salvação nessa casa. Jesus. Amém, Jesus. Haja gente que se arrependa. Haja irmãos que se reconciliem. Haja aqui gente do Senhor que seja atravessada por esse que nos observa, que se senta à mesa conosco, porque reconhecemos quem Tu és. Oramos isso no Teu nome, porque Teu é o reino, Senhor, o poder, e certamente, certamente, toda a glória para sempre. Amém. Irmãos, queria apenas que nós nos despedíssemos com a doxologia que Judas nos ensina. Está lá em Judas, versículo 24. Versículo porque Judas naturalmente só tem um capítulo. Não sei se a gente pode, acho que eu não deixei essa indicação não, né? Então vamos lá. O texto diz assim: é uma doxologia, um tempo de exaltação, termos de exaltação a Deus. Ora, irmãos, ao Deus que é poderoso para evitar que vocês, eu e você, todos nós, tropecemos, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso,
sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade, para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pastor Alexandre. Amém, irmãos. Obrigado, Glaucia. Deus continue te abençoando e te usando mais e mais. Amém? Amém, irmãos. Tendo suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Muito obrigado porque sabemos que o nosso coração foi preparado, Pai, para aquilo que o Senhor há de fazer, Pai. Que os nossos sentidos estejam ativados para percebermos a Tua voz, percebermos o Teu chamado, percebermos o Teu amor na nossa caminhada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam hoje, aqui para sempre, com cada vida e com cada família representada. Em nome de Jesus, amém. Te abençoe.